queridos e queridas colegas, querido Carlos. Estamos em mais uma daquelas noites que reservamos para enlouquecermos um pouquinho. Agradeço por tanta confiança e a intimidade compartilhada. Há que se ter uma boa dose de bravura para beber da mesma taça quando falamos de bio. Felizmente, a MIP tem ousado favorecer esses acontecimentos, coragem pela qual somos muito gratos. Muito bem, enquanto eu me divertia com as leituras, experimentei alguns acontecimentos curiosos. Foram eles que nortearam a escrita dos meus comentários, que trago para vocês. Peço a companhia de vocês nessas microcápsulas de experiências. Acontecimento número 1. Os não psicanalistas. Inquietada pelo desafio lançado por Carlos logo no início do seu artigo, no qual diz: desafio qualquer leitor, ainda que psicanalista, a não sentir um estado de angústia, de perplexidade, de certa impotência e muitas dúvidas, que qualquer leitor, mesmo psicanalista, a não sentir... Enfim, repetir aqui. Boa pergunta, pensei. Como se sentiria uma pessoa não psicanalista diante da ideia de pensamentos selvagens? Resolvi fazer o experimento. Escolhi 3 pessoas para quem lancei a brabeza de um fragmento do bio ou de um bio fragmentado. E aí eu caprichei na escolha do fragmento porque eu queria entretenimento, né? Então o fragmento foi o seguinte. De novo me vejo em dificuldades, pois de fato não sei como chamar isso. Mas talvez você consiga saber do que estou falando. Talvez seja mais recomendável nessa altura se eu tomasse a precaução de retroagir recorrendo a números. Chamaria os elementos beta de 1, os elementos alfa de 2, as imagens pictóricas na categoria 3. Ou então poderia usar letras como A, B e C. Na medida em que vou ampliando minha vigília, hesito, pois gostaria ao mesmo tempo de oferecer essas caixas para criaturas bem diferentes, ou aparentemente diferentes, aquilo que matematicamente poderia ser considerado como as visões negativas das primeiras criaturas. Elas poderiam ser registradas como -E, -F, -G, -H, até chegar no zero. Dessa maneira, disporíamos de um zoológico bem grande para receber uma ampla gama de pensamentos extraviados, com ou sem os respectivos donos. Atenção! Zoológico bem grande, pensamentos extraviados, -E e -F, elementos beta. A reação dos meus interlocutores foi a mesma e poderia ter sido combinada. Fala sério, Maioria, que loucura essas coisas que você lê. Talvez a reação mais psicanalítica possível. Poder se assombrar, estranhar, achar bizarro, ver graça. Quanto ganhamos quando brincamos com o que lemos? Loucura, loucura mesmo. Por isso mesmo, tomo a loucura como ponto de partida, em minha postura a ela mais respeitosa. É mesmo preciso nos despirmos das vaidades da psicanálise, enquanto conhecimento, para nos aproximarmos do que Bion procura nos entregar. Pensamentos selvagens têm a ver com algo que escapa ao saber e ao compreender. Podemos, é claro, nos debruçarmos sobre as sofisticadas articulações teóricas bionianas. Talvez nos sintamos mais fortes e mais potentes se contarmos com a nossa intelectualidade como escudo, e quase sempre é o que fazemos. Às vezes por vaidade, às vezes por fragilidade, já que nem sempre estamos em condições de nos avizinharmos da loucura. O Bion com quem me encontro quando leio chama atenção a outra coisa. Não a intelectualidade, não a compreensão, mas a descoberta de sentidos, um movimento de criação, de inventar moda. Inventividade sem a qual não vamos muito longe e com a qual chegamos mais perto da nossa humanidade. Bion escreve de forma bastante humana. Sua confusão lhe importa muito, mas ele pouquíssimo se importa em escondê-la de nós. Pelo contrário. Ele nos apresenta sua confusão como material, como tentativa e como esperança. Fala e escreve como quem está sonhando. E se somos psicanalistas, podemos nos lançar ao risco de sonhar juntos e, a partir desse momento, o texto passa a ser nosso. Passamos a acrescentar algo que nunca esteve ali antes e que se inaugura somente a partir do nosso olhar. Carlos sonha junto a Bion e nos escancara o que a leitura lhe suscita e que provavelmente suscita a todos nós. Angústia, perplexidade, impotências, dúvidas e curiosidade. Aqui, Carlos, penso que você nomeia a nossa salvaguarda, a nossa esperança. Não fosse a inquietação diante do mistério, que pessoas seríamos? Que psicanalistas seríamos? O risco, penso, é o de buscarmos ter certezas demais quando mesmo os nossos autores estão suportando ter certezas de menos e nos chamam mais à experiência do que à pretensiosa compreensão. Acontecimento número 2.
Ainda muito atenta à pretensiosa e impossível tarefa de decifrar a questão dos pensamentos selvagens, fui interpelada por um menino. Seu nome é Manuel, tem 4 anos, adora filmes, brincar na água e queijo com goiabada. Compartilhávamos da mesma casa de férias. Eu, com o texto do Carlos na mão, lia compenetrada e grifava trechos. Ele se fascinou com a capacidade da minha canetinha de colorir a tela, se aproximou e pediu licença para pintar também. Catou a canetinha e começou a colorir um texto. Tomei um susto. Colorir o texto. Esse era o meu jeito de chegar perto de Bion. Mais especificamente, do Bion do Carlos. Foi Manuel que me fez alcançar o convite do Carlos. Contar com a curiosidade, com a inventividade, com a arte, com a poesia. Levar a epistemologia só um pouco menos a sério. Olhar com olhos de criança. Levar as cores muitíssimo a sério. Aí tem uma foto do Manuel brincando com o texto do Carlos. Aqui cito Bion em uma de suas tentativas de se explicar. No caso dos pensamentos selvagens, se apresentarem assim de forma visível, eu posso ajustá-los a uma cor apropriada. Por exemplo, inspirando-me em sonhos que eu já tive, usaria cores como o azul do céu, o vermelho do sangue, o amarelo ocre, cor da terra. Essas são cores primitivas, primárias, que podem nos ajudar bastante. Mas em se tratando do tipo de coisa que chamei de elemento beta, as coisas ficam mais difíceis. Eu não saberia como descrevê-los. Talvez, provisoriamente, fosse possível falarmos de uma escuridão maciça, algo diferente da simples escuridão, onde ainda encontramos uma certa quantidade de luz. Não parece loucura que um garotinho de 4 anos me ajude a sorver algo da coisa bioniana? Carlos, que lê Bion e faz psicanálise há muito mais tempo do que eu, possivelmente não precisou de um garotinho lhe tomando a caneta para alcançar que o nosso recurso possível diante da selvageria do pensamento é a poética, o vértice poético-artístico. A arte é a possibilidade que temos quando a psicanálise chega ao seu esgotamento de tentativas de nos aproximarmos dessas realidades psíquicas. Mas outra coisa se escancarou para mim nessa aventura. Em se tratando de pensamento sem pensador, não há ponto de chegada. Então logo a poesia nos aplaca a angústia, outras questões comporão a mesma alquimia inquietante. As questões de Carlos dão cria, e ele as compartilha conosco. De que estado de mente o analista necessita para apreender na escuridão fragmentos dos desastres psíquicos, dos traumas precoces que Freud tanto falou, e do que o próprio Bion fala como pensamentos extraviados? Se essas experiências precoces foram foracluídas e, consequentemente, ficaram impossibilitadas de simbolização, que método tem o psicanalista para capturar, juntamente com seu analisando, os restos e fragmentos do desastre e, posteriormente, transformá-los em pensamento verbal? Conforme a minha digestão, ou conforme parasito as questões do nosso autor presente, o que temos nós, psicanalistas, diante da selvageria de um pensamento sem pensador? O que nos leva ao acontecimento número 3. Acontecimento número 3. Água viva. Parte dessa leitura foi realizada num cenário paradisíaco, enquanto Manuel brincava na beira da praia. O mar é a poética em si, a teimosia da repetição, nunca a mesma coisa. Sobe, desce, balanço. Aí tem uma foto do Manuel brincando na praia, para vocês verem que eu não estou inventando história. Não deveria ser surpresa para nós que Carlos encontre abrigo em Clarice, seu anteparo poético, para elucidar o que procura nos comunicar. Ele atraca em água viva. Sem hífen, água viva pode ser uma maneira de dizer do mar, uma água que vive, né? Com hífen, se refere àquele bichinho gelatinoso, quase incolor, que baila pelo oceano. Com referência a Clarice, especialmente nesse texto, Carlos nos presenteia com elementos de poesia, da vida fluida e livre, da linguagem sem estrutura fixa. O fluxo de consciência que busca captar o momento presente. A água que, ao tentar ser segurada, escorre por entre os dedos. Fui tomada por uma lembrança de uma fala da querida Adriana Jacó, amiga do Carlos, que me foi apresentada quando ele a convidou para conduzir o seminário de Bion da minha turma, que foi um grande presente, inclusive. A Adriana foi quem melhor me ajudou na experiência da capacidade negativa, nossa condição necessária para encararmos os pensamentos extraviados. Ela me disse: capacidade negativa é uma capacidade de hospedagem radical, suportar a dúvida, o mistério, o não saber diante do mundo interno do outro. É como a sensação de uma criança ao entrar no mar pela primeira vez. Como explicar a sensação de entrar no mar? E pela primeira vez? Algum de vocês se lembra? A capacidade simbólica que alcance o que é ser recebido e envolto pelas águas, em seus encantos e em seus horrores? Não é possível explicar.
é algo que se precisa viver para compreender. Volto então às questões que o Carlos trouxe no acontecimento 2. De que estado de mente nós analistas precisamos para então aprender os fragmentos dos desastres psíquicos, mesmo quando estamos na absoluta escuridão? Parece que necessitamos de um estado de mente água-viva, capacidade negativa, ser um pouco de mar para quem se molha pela primeira vez. Parece para quem sente pela primeira vez o gosto da água. Carlos nos oferece a seguinte nutrição. É dessa solidão de suportar o não saber, de tolerar os petados das identificações projetivas de elementos beta sem sucumbir, que o psicanalista começa a ouvir ruídos, ritmos, gritos, sussurros, silêncios, tormentas emocionais e turbulências afetivas, tanto em si quanto no seu parceiro, e com isso começa a apreender estados primitivos. Transformar elementos beta em alfa, alfabetizar. Muitas vezes ficamos entusiasmados com a suposta tarefa de decodificadores de psiquismos, tentados pela atividade de tornar consciente o inconsciente. Mas, em algum sentido, se olharmos para a grandeza do funcionamento psíquico, estamos talvez diante da tarefa de tornar o consciente inconsciente, não enquanto fazedores de recalque, mas, pelo contrário, suspender as defesas, dispor-nos a uma experiência verdadeiramente e emocionalmente viva, renunciar ao saber ilusório e se lançar ao não saber criativo. Acontecimento número 4 e último, o coelho pensante. Carlos nos chama a encontrar a calma no desespero diante de estados que podem nos parecer tão profundamente desconcertantes. Gosto dessa ideia. Para mim, parece que Carlos encontra calma em Clarice, entre tantos outros. Volta para a cena o menino Manuel para sua terceira participação no meu material de exposição. A viagem para a praia já se encaminhava para o final, quando notei que os pais do garotinho levaram 2 livros para o entretenimento nas férias. Um deles era de lendas brasileiras, e o hit do momento era a cabra cabriola, uma criatura metade cabra, metade monstro, com olhos de fogo, corpo peludo e patas de bode, que surge à noite para devorar crianças desobedientes ou que não dormem na hora certa. O outro livro, para minha surpresa absoluta, se chamava O Mistério do Coelho Pensante, de autoria de Clarice Lispector. Parecia um delírio. Eu nem sabia que Clarice tinha escrito livros infantis. Entre as minhas leituras sobre os pensamentos selvagens, me encontro com a história de um coelho dos filhos de Clarice, cuja característica pensante se dava por sua capacidade de pensar com o nariz. Por isso tudo é que ninguém nunca imaginou que ele pudesse ter algumas ideias, o coelho. Veja bem, eu nem disse muitas ideias, só disse algumas. Pois olhe, nem de algumas eles achavam ele capaz. A coisa especial que acontecia com aquele coelho era também especial com todos os coelhos do mundo. É que ele pensava algumas ideias com o nariz dele. O jeito de pensar as ideias dele era mexendo bem depressa o nariz. Tanto franzia e desfranzia o nariz, que o nariz vivia cor-de-rosa. Quem olhasse podia achar que pensava sem parar. Não é verdade. Só o nariz dele que era rápido, a cabeça não. E para quem conseguisse cheirar uma só ideia, precisava franzer 15.000 vezes o nariz. Pois bem, um dia, o nariz de Joãozinho, era assim que se chamava o coelho, um dia o nariz de Joãozinho conseguiu farejar uma coisa tão maravilhosa que ele ficou bobo. De pura alegria, seu coração bateu tão depressa, como se ele tivesse engolido muitas borboletas. Joãozinho disse para ele mesmo: "Puxa, eu não passo de um coelho branco, mas acabo de cheirar uma ideia tão boa que até parece ideia de menino." E ficou encantado. A ideia que tinha cheirado era tão boa quanto o cheiro de uma cenoura fresca. A história de um coelho que pensa sem palavras. Um dia, o coelho desaparece e todos acham que ele fugiu. Mas o mistério é que ninguém viu como ele escapou de sua gaiola. Ao final, entendemos que o coelho, com seu nariz de pensar, pensava em fugir, e pensou tão bem que conseguiu. Que todos saibamos usar nossos narizinhos de analista, franzir 15.000 vezes para farejar boas ideias e estratégias de fuga dentro de nós mesmos. A essa altura, já me sinto meio mulher polva, com tentáculos no texto do Carlos, outro em Bion, outro em Clarice, outro em Sandler, outro em Stravinsky, outro em Otávio Paz, outro no Manuel. E senti o meu desejo de compor com a loucura estético-poética, de achar sossego na solidão, e por isso trago uma pílula de jovem poesia brasileira. O poema se chama Pergunta. Um jovem poeta curitibano de quem gosto muitíssimo, chamado Francisco Malmo. E o poema é assim: Se te falo, índio meandro, escafandro marginal, se te falo falta de ar,
melancolia, androginia, boca, cu. Se te falo dente, solidão. Se te falo bofetada. Se te falo transe, punheta, caneta, suicídio. Se te falo, você me ouve. É isso. Obrigada. Primeiramente, eu queria agradecer a Can pelo convite e os colegas presentes. Essa coisa de autor presente, né, me cheirou meio como homenagem. E depois dos 80 anos que eu fiz, eu estou com medo de fazer homenagem. Mas eu estou muito grato, muito feliz, muito contente de estar aqui, de ser reverenciado pelos meus colegas, principalmente pelas minhas alunas e alunos. E, bom, eu vou comentar o comentário, o seu comentário. A tônica, a invariância, né? Usando uma linguagem bioniana, o invariante, desse propósito, mais do que propósito, dessa provocação que o Bio faz a nós sobre buscar pensamentos selvagens, pensamentos não pensados. A maioria já deu aí a população que está em torno da fala, né? Mas a invariância do meu trabalho, é claro que esse trabalho foi feito em 18, nós estamos em 25, né? E eu quero atualizar algumas coisas, de lá para cá já surgiram muitas. A invariância desse trabalho é a procura da linguagem dos analistas nossos, procurar uma linguagem para apreender estados de mentes que não são mais estados neuróticos, né? São estados particularmente pré-psicóticos, psicóticos, borderline, estados de drogadição, enfim. O que eu penso, o que eu acho e que eu acho que vocês têm, que é a clínica da pós-modernidade, né? É como eu disse uma vez, não há mais clima de confortabilidade de um analista para pensar em valsas vienenses. Isso pensava o Freud, com as suas histéricas, que por sinal, na revisão do Green sobre a loucura pessoal, no fim do livro ele tem um artigo muito criativo e muito interessante que chama As Vicissitudes das Paixões, onde ele faz uma releitura das histéricas, ou dos histéricos, né? De Freud, como a maioria deles eram borderlines. Essa é uma contribuição que o Green traz. Agora, antes de pensar em Bio, Clarice, poema, literatura, ultimamente a gente tem tido a felicidade de resgatar um homem que era filho querido do Freud, mas o ciúme e a inveja do Freud não aguentava e escanteava aqueles que começavam a ter ideias diferentes da dele.
que é a obra do Ferenczi. E a obra do Ferenczi, que é produzida de 28 a 32, a maioria dos conceitos básicos dele, eu trouxe para aqui para acrescer o trabalho, e eu queria só falar uma coisa aqui assim. Seus trabalhos inovadores sobre... muitos autores considerados modernos reinventaram Ferenczi, que já escrevia muito tempo antes deles. Ferenczi não apenas foi um psicanalista de prestígio, como também um analista que pode ser considerado excepcional. Né? Ferenczi é um outsider. Né? Excepcional no sentido de que tem, durante todo o tempo de sua prática como médico e teórico, um lugar de exceção junto a Freud, quanto no seu próprio seio da comunidade analítica, da qual foi um dos membros mais ativos e inovadores de todos os seus contemporâneos. Ferenczi é, sem dúvida, o que primeiro indicou os trilhos e caminho da clínica psicanalítica moderna. Estudando, deixando de lado as concepções teóricas horizontais, retilíneas, começo, meio e fim, da teoria clássica freudiana, e adentrando num terreno novo para nós, que é um terreno que teoricamente a gente pode chamar de um terreno pré-edípico, essencialmente narcísico, onde ele sai da horizontalidade e começa a caminhar pela verticalidade, ou atualmente a gente pode até fazer algumas considerações sobre a teoria quântica na psicanálise. Ferenczi é o homem das divisões verticais da personalidade. Essas cicatrizes dos seus trabalhos sobre o trauma são as responsáveis pela intensa variedade dos quadros psicopatológicos típicos do mundo contemporâneo. Psicoses, perversões, organizações borderline, personalidades tipo falso self, etc. Que são a maioria das demandas atuais nos nossos analisandos. Seu pensamento libertário entendeu-se para além das fronteiras estritamente psicológicas, possibilitando na psicanálise uma visão interdisciplinar. Então, não dá para a gente pensar em pensamentos selvagens, ou não dá para a gente tentar procurar uma linguagem nova, inédita, sem considerar, no meu modo de entender, o que dá uma estrutura, ou dá elementos para desenvolver as ideias do Bio, e depois da Clarice, que eu vou fazer a comparação, sem esquecer essa homenagem que eu acho que é muito atual ao Ferenczi. Como a minha intenção nesse trabalho e no momento da minha caminhada, que é a minha dificuldade cada dia mais em procurar uma linguagem que não seja uma linguagem de psicanalês, nem uma linguagem racionalizada, intelectualizada. O Bio, num dos seminários do Rio de Janeiro, aconselhava a todos nós, antes da gente ler os livros de psicanálise, que a gente lesse as pessoas, que a gente lesse os pacientes. Porque todo o manancial da teoria psicanalítica, dos escritores teóricos, vieram exatamente
de dentro de uma sala de análise. Não foram invenções. Se a gente pensar nesse casamento rico que eu acho que tem entre a psicanálise e a literatura, não, o Freud, todo mundo sabe que a contribuição básica para desenvolver as teorias foi o que os teóricos, os autores e eles próprios e alguns escritores diziam que o Freud escrevia romances familiares. E a partir dos romances ele saía da linguagem literária, tanto que ele não ganha o Nobel de Medicina, né? Ele ganha o Prêmio Goethe de Literatura. E ele vai traduzir isso do ponto de vista teórico, porque inclusive ele tinha interesse em ser reconhecido pela academia. Eu trouxe fragmentos. A Clarice em Água Viva, que você cita, né, que é um dos livros mais difíceis da Clarice, o Cazuza leu 100 vezes e morreu. Se não tivesse morrido, ia ler mais 100. Né? Ele dizia que leu 100 vezes Água Viva. Os pensamentos selvagens, as experiências humanas ainda não pensadas, soterradas em traumas, em catástrofes precoces, que não podem ser ainda simbolizadas, nem transformadas numa linguagem verbal. A Clarice, que para mim é uma analista nata, dizia que a linguagem mais pré do pré é a música, é o som. E a música é uma coisa difícil da gente entender. Né? Se a gente quiser compreender música, entender música, a gente cai do cavalo. Né? Música, ou você intui, apreende, se identifica, porque o compositor, em vez de escrever um texto literário, ele escreve um texto sonoro. E a gente sabe que desde pequenininho, nós, as crianças, fomos aliviadas e fomos acolhidas e bem recebidas pelas nossas mães, não pela letra da música, mas pela melodia. Se a gente pensar em letra de música de criança, a criança fica psicótica, né? Porque é boi da cara preta, dentro, vira todo mundo com superego cruel. O elemento que acolhia era o elemento musical, né? Eram os sons da palavra. A Clarice tem uma expressão muito rica que diz que quando a gente lê uma palavra, a gente não lê a palavra, a gente lê a sombra da palavra. Então eu fiz uma... Todo mundo, não sei, assistiu aqui aquela novela do Zeca Diabo, que tinha a carreirinha, né, da Globo. Eu montei 4 ou 5 pedaços de música, de obras clássicas, para dar ideia a nós todos de como é que mudou a linguagem da época vitoriana, clássica, né, para a época atual, pós-moderna, esquiza, fragmentada, etc, etc. E eu queria, é rápido, eu queria só mostrar o contraste para vocês. Eu vou passar um fragmento de uma sonata do Mozart, logo depois um fragmento de um dos últimos quartetos de Beethoven, em seguida um fragmento do Debussy, logo o Stravinsky, depois o Schoenberg, e eu termino com o Stockenhaus, que é um dos mais maluco, beleza, sano da música.
E eu queria que vocês se atentassem à modificação da linguagem musical, da composição musical, né? Do clássico ao Bom, não dá, a sonata é muito grande, né? Não é o propósito. O propósito é a composição clássica, com começo, meio e fim, uma harmonia bem educada, ou seja, uma harmonia clássica, uma harmonia que as frases sempre são terminadas. É como se a gente pensasse numa coisa assim, pá, parará, pá, 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 pá. Daí para frente não tem mais nada. É a frase fechada, a frase completa, a frase terminada, a frase longitudinal de começo, meio e fim, que está nas sonatas de Mozart, Schubert, Schumann, no próprio Bach, mas o Bach aí é outro departamento. E agora eu vou mostrar um fragmento de um quarteto de Beethoven, que até os últimos quartetos do Beethoven, ele era um clássico. Clássico no sentido mozartiano, no sentido... Os grandes clássicos da música, né? Mozart, Haydn, Beethoven. Nos últimos quartetos de Beethoven, ele se distancia desse classicismo formal em compor harmonias de começo, meio e fim e começar a compor o que depois a gente vai ver no Debussy, a compor frases em aberto, harmonia em aberto, não fechada. E o em aberto era exatamente a proposta de que nada tem fim. A gente não termina com nada, né? Então, nesse quarteto, são os últimos quartetos dele, para fazer o contraste do que eu quero mostrar, vem o Debussy. O Debussy foi um compositor que inicia o século XX, a música impressionista, e a maneira de compor, que numa das entrevistas de um livro dele, aliás, um livro autobiográfico dele,
ele escrevia em Paris para os jornais, ele dizia que ele compunha predominantemente inspirado em frases abertas, que ele chamou: a minha composição é uma composição feminina, porque os homens são fechados, as mulheres são abertas. E toda a ideia de composição do Debussy era de deixar em suspenso. Tanto que quando a gente vai para o teatro, né, a gente começa a tocar e... Aí as pessoas batem palma pensando que terminou a música, mas não terminou. Ele está numa suspensão para depois, ele, a partir de um silêncio entre uma frase e outra, que isso vai importar muito na escuta analítica, né? Hoje a escuta analítica de pacientes pós-modernos, esses pacientes ferencianos, winnicottianos, bionianos, o segredo está em ouvir o que está no silêncio entre uma palavra e outra, entre uma frase e outra, entre um fragmento e outro, e não naquilo que está sendo narrado. Porque o espaço do silêncio é o espaço do que a Clarice vai chamar a coisa, o it, que para ela era o inconsciente. O Freud, de certo modo, chamava isso de um momento de ato falho da própria linguagem, e é aí que se deva dirigir mais especificamente a escuta analítica. Não a escuta da narrativa, mas a escuta do que está por trás ou do tropeço da narrativa, que é o ato falho. Então, fazendo essa analogia com a música, porque eu acho que a música vem esse é o Clair de Lune de Debussy, não? Todo mundo conhece. Você vê que o estado de alma já começa a mudar, né? Para uma coisa mais misteriosa, mais marítima, mais de fundo de mar. Tá bom. Debussy tinha um vício gostoso de compor olhando para o mar. Ele era um cara tarado pelo mar. E era do mar que ele tirava as coisas profundas. E toda a obra dele é uma obra... Parece que você está na beira da praia, sozinho, vendo o mar e começando a traduzir uma série de estados de espíritos em função das transformações do mar. A Clarice tem 2 contos, tem 2 crônicas belíssimas, uma sobre as ondas, que segundo a fortuna crítica, e ela não gostava de saber disso, que ela teria feito um plágio da Virginia Woolf, que tem um texto sobre as ondas, e uma outra crônica sobre o mar. O mar e as ondas na vida da Clarice, e ela descreve isso quando ela morava no Recife. O pai dela tinha um cacoete dele lá, criativo, né? E era assim, eles moravam no Recife, aí o pai pegava as 3 filhas, a mãe já tinha morrido, a mãe morre cedo, né? Logo depois que chega ao Brasil, 3 anos depois.
e iam para Olinda e o pai dizia assim, antes de a gente fazer qualquer coisa, a gente de manhãzinha, 6 horas da manhã, tem que ir tomar um banho de mar. E eles iam, tomavam um banho de mar, e o pai dizia que elas saíssem do mar, não tirassem as águas salgadas de dentro do corpo delas, só depois que chegassem em casa, para serem embebidas, para serem vivificadas pelas mensagens, aí vem toda uma coisa poética, né? Pelo clima que o mar transforma a gente, né? E a mãe já sabe mais do que nós. E aí só depois que chegava em casa que as filhas podiam tomar um banho no chuveiro e tirar o sal. Na realidade é um banho de água salgada, de vez em quando é bom, né? Salgar o corpo. Bom, é um autor que sempre está e aparece nos textos da obra clariciana, que é o Debussy, né? Depois do Debussy, a tônica da composição musical não olhou mais para a melodia nem para a harmonia, olhou para o ritmo, que é um dos componentes formais da música, né? E aí vem o grande homem do ritmo, Stravinsky. Stravinsky inaugura isso em Paris com a Sagração da Primavera, onde ele já começava a dizer que o que ele compunha era alguma coisa que se quebrou na espécie humana, nos homens e nós, depois de tantas guerras, depois de tanto sofrimento, em que as coisas não estavam tão melódicas como Mozart, nem o próprio Beethoven, e também depressivas e cálidas e leves, e bonitas e poéticas como Debussy, mas estavam no ritmo fragmentado, dividido, espetado, cindido, né? Quem conhece a Sagração da Primavera, a composição é predominantemente rítmica. A melodia não é o que prepondera, né? Mas esse ritmo é para mostrar o estado de mente que a gente essa é uma parte da sagração. Vocês percebem que, mesmo que a gente olhe para a melodia não é mais linear, né? É não tem essa coisa leve, retilínea da melodia clássica, né? E o uso de várias vozes, né? Que são particularmente os instrumentos de sopro. Em seguida, vem um compositor que tem um dos livros mais badalados, né,
faculdade de música, que é a teoria da harmonia pós-moderna, que é o Schoenberg. O Schoenberg é o homem da harmonia completamente splitada, dividida, cindida, onde o ritmo e onde a harmonia é muito mais importante do que a melodia. Tá bom, né? O negócio tá ficando brabo. O capeta da poção de morte tá aparecendo devagarinho. Depois do Schoenberg, tem um compositor alemão não, norueguês, eu acho, Stockenhaus. Esse cara era amigo do John Cage, que é uma pessoa que a maioria de vocês devem conhecer, que eram compositores em época simultânea, e o Cage esteve presente numa das Semanas de Arte Moderna de São Paulo. Ele abriu a Semana de Arte. Ele vestiu uma casaca, lá embaixo do MASP, todo mundo esperando a orquestra, não chegou a orquestra, e ele, de casaca, com a batuca na mão, começou a fazer umas escaratujas, e o pessoal, cadê os músicos? E ele regendo o silêncio, que era um silêncio de barulhos da pós-contemporaneidade, particularmente da cidade de São Paulo. Com sirene de ambulância, polícia, com barulhos, com sujeira. E aí o jornalista depois, isso está no Jornal da Tarde, nem sei se existe, mas existe o Jornal da Tarde, mas não, né? Tem uma entrevista do John Cage, eu tenho ela, para quem quiser depois. E ele disse, maestro, se o senhor for para o teatro mostrar essas coisas, ninguém vai mais. Ele disse, não, mas a gente faz o seguinte, a gente põe um Schumann para começar, depois põe um Tchaikovsky bonitinho, no meio a gente encaixa uma peça minha e depois a gente termina com Brahms. E aí o povo dá para escutar, porque é a quebradeira generalizada, que vocês vão ouvir agora no Stockenhaus, que é a linguagem pré-psicótica, borderline, drogadita, etc, etc.
Tá bom? Agora só para fazer o contraste no ato. O cara perguntou. É sem memória, sem desejo. Exatamente, exatamente. E aí o cara perguntou o Cage, escuta, maestro, que é isso? Isso não é música? Ele disse, é. Isso são barulhos, pedaços, fragmentos da alma humana depois da bomba atômica. Não há mais condições de compor Mozart, Beethoven, Schumann, Schubert, se o mundo está assim. Né? Isso em 1998, que ele teve lá em São Paulo. Nós estamos em 2025. Tem piorado. Então você tem que multiplicar por 3. Bom, para encerrar, já estou na minha hora, né? Nessas mesmas conferências sobre o pensamento selvagem, há uma passagem que o autor, e aqui eu estou falando do Bio, e da Clarice também, que se refere ao Stravinsky, faz referência a Stravinsky a quando ouviu pela primeira vez o balé Petrushka, diz o Bio, senti tratar-se de algo incompreensível e pouco agradável, mas muito sofisticado. Antes já havia relatado o quanto ficou eletrizado ao ouvir comunicações rítmicas. Bio estava insinuando que, para observar os pensamentos extraviados, a escuta do analista agora passa a ser de sons, de músicas e de ritmo. Ou seja, é em cima disso que eu desenvolvo as ideias de procurar, né, convidar nós todos, né, de que a gente ainda não tem, a gente é ainda muito pobre de linguagem para transmitir para os analisando a gente esses estados que eles transmitem para nós. Né? Eu sempre, quando eu falo nisso, eu me lembro de uma pessoa que eu atendia quando eu morava em Ribeirão Preto, um rapaz que foi em uma festa rave e surtou, né? 3 dias depois ele apareceu no meu consultório, levado pela mãe, e eu falei para ele, por que ele me procurou, o que ele tinha de falar para mim, né? Eu quero a palavra, e o senhor tem, porque eu perdi. E esse rapaz ficou comigo uns 3 meses, praticamente em silêncio. Quando não era em silêncio, era em urros, sussurros, barulhos no divã, levantava, sentava, e a gente atrás da palavra. E ele imaginava que eu tivesse, só que eu estava procurando também, né? Porque eu não tinha. E o trabalho todo foi uma construção mútua entre nós dois para a gente chegar a conversar. Uma outra pessoa que, por questões éticas, eu não posso escrever, que é um músico, um violonista, que chegou mais ou menos nesse estado e que ele está 14 anos comigo em Análise. E ele chegou, praticamente, ele não falava, deambulava no consultório, feito uma marcha
de acatesia. É claro que ele tomava neurolépico demais também, né, que dá acatesia. Mas sentava, levantava, sentava, olhava para mim, chegava assim na cadeira, ele não usava o divã. O divã é para Strauss. Aí ele pegava a cadeira e eu estava aqui na minha, a cadeira não. Na ponta do divã, ele sentava assim e colava aqui nas minhas pernas e falava assim: e aí, doutor, vai falar o quê? Vai me dizer o quê? Labirintite de vez em quando dava, né? E esse rapaz, hoje é uma satisfação muito grande que eu tenho, né? Porque ele é um grande violonista. Eu propus a ele que ele começasse a trazer o violão. Ele começou a trazer o violão. E eu digo, em vez de você falar, que você é todo enrolado para falar, toca. E ele tocava e depois eu pedi a ele para ele me explicar o que ele tocava. E a gente foi tocando junto, né? Eu quase levei meu clarinete para fazer um duo. Mas aí já era ferenziano demais. E ele foi se erguendo, compondo. É pena que eu ia trazer um dos poemas dele. Ele tem um livro de poemas. Ele tem um livro de poemas onde um capítulo do livro dele é sobre a loucura. E são poemas inspirados nas sessões de análise. É uma coisa muito bonita. Uau. Né? Que é toda a elaboração dele. Depois disso, como diz o Luciano, né? Não tem memória, tem desejo. Eu fico muito grato a vocês e é uma oportunidade, depois que a gente faz 80 anos, a gente não é mais o mesmo. Né? Mas dizem que a diferença entre o velho e o idoso é que o velho se acha velho. Se acha velho, o idoso é jovem. É o que mantém a vida. Mas é isso que eu tenho trabalhado ultimamente, né? Com a literatura, fazendo supervisão com a Clarice Lispector e o Drummond. Há 6 anos que eu faço uma análise existencial fenomenológica na Escola da Dasein Análise, em São Paulo, como psicanalista existencialista, uma experiência muito humana, muito rica, que foi me indicada pelo grande irmão, amigo, que eu lamento não estar mais aqui, né? Que é o Sapienza, que faleceu há pouco. O autor presente é isso aí. Muito bom. Muito obrigado. Obrigada a você. Vamos falar brevemente, breve. Você trouxe A vontade é falar longo, né? isso, diferentes ritmos. Hã? Diferentes ritmos. E essa cena que você presentificou ao aproximar do Aide, né, do seu paciente, me encostar, e agora me diga a palavra, né, colocar em palavra. E essa é a clínica do sensível, que nos exige humildade de poder escutar, observar, ver, falar minimamente algo que vem, sem memória, sem desejo, né? E em todas as peças que você trouxe, né, dos fragmentos, o ritmo, a gente começa com o ritmo. O bebê, feto, embrião e vai, né? Reflexo. Quer dizer, o que está sendo resgatado, né? Exato. O reflexo de algo que o bebê é muito sensível. E quando nasce, é uma mudança brusca, enorme, né? Fisiologicamente falando, e aí impera a necessidade do
diferente. E o rosto da mãe que vai trazendo diferentes nuances ou diferentes notas na composição que vai estabelecendo desse grupo. Então, Carlos, que bom também escutar você dessa forma como você trouxe, porque a gente escuta vários níveis de ritmos. E como vários níveis, várias diferenças de ritmo em cada paciente, que chega com uma história ou mais fragmentada, ou mais violada, em função do ambiente que é o primeiro ambiente, o útero e depois essa mãe. Que condições. Então, por mais que nos demanda, mas eu acho um privilégio poder viajar junto no país dessa pessoa. Então, e aí, é essa forma, não é, Maíra? Poética, criativa, audaciosa, que a gente tem de se reinventar. E às vezes, né? Então, Carlos, muito obrigada. E viva a música. Não é à toa que essa clínica, música, poesia, aí ó, Clarice, que tanto, né? É a sua supervisora, amor. Você tá bem acompanhando. Carlos, pensamento selvagem, poderia dizer que seria uma metáfora dos elementos beta? Como é que é? Os pensamentos selvagens seriam uma metáfora dos elementos que representasse os elementos betas? Assim, os elementos betas é o que não é transformado ainda, né? É algo bruto, não civilizado, né? E aí, quando eu vejo acerca de pensamentos selvagens, será que pensamentos selvagens seria uma metáfora desses, seria metáfora de alguma coisa que ainda que foi vivida, né, de uma maneira muito traumática, que o Bio chama de os restos do naufrágio de todos nós, porque quando a gente nasce é um naufrágio, é o primeiro, né? E existe até uma metáfora muito bonita em relação a isso, né? Quando a gente nasce num naufrágio, há um espaço até a vinda ou não do objeto, e aí a obra do Winnicott é bela para isso, mas esse momento entre o nascer e ser recebido pelo objeto, há um ambiente caótico, né? Que o Bio diz assim, é de se esperar que a gente possa pegar fragmentos do naufrágio e nadar até a praia, ou não chegar na praia e morrer antes da praia, ou não poder pegar os restos do naufrágio. E aí vão todas as patologias. Então, no sentido literário e no sentido bioniano, você tem razão. Quer dizer, nos elementos beta ainda não há condições de linguagem simbolizada, né? O elemento beta é a coisa, é o it da Clarice, né? É a coisa bruta que tem que ser burilada pela função alfa depois, né? Então é verdade, é uma metáfora, né? O problema é a gente saber escutar, esperar e ficar gestando, né, com o paciente da gente, para que de vez em quando apareça um pedaço de um elemento desse, a gente pesca.
Porque na maioria das vezes, a gente tem uma narrativa que no fundo é encobridora. Eu estou falando de partes psicóticas, tá? Estou falando de neuroses. Né? E tinha que ser mesmo, porque tem que encobrir, porque ninguém não dá. Só a Clarice que sobreviveu anos e anos Eu sempre digo que a Clarice é o tipo da mulher que ela devia ter sido também artista de circo e trapezista, porque a Clarice era uma trapezista que não usava rede. E é preciso ter muita coragem. E análise é isso, é entrar num trapézio sem rede. E esperar que a rede seja o analista. Ou o bebê esperar que seja a mãe. Falando aí dessa questão do naufrágio, eu estou associando aqui um camarada, não sei quem foi, ele via o bicho da seda lá, sair depois, e só que ele estava disposto aos sofrimentos para depois virar borboleta. Né? E o sujeito lá, ele quis aliviar, né, aquele sofrimento e ele, com jeito, cortou. Né? Aí a borboleta nasceu mais fácil para ela não conseguir voar. Então, eu penso que essa passagem aí, né, do naufrágio, do nascimento, né, e aí a gente lembra lá do Otto Rank, né, trauma do nascimento, essa coisa. Se não tivesse o naufrágio, não seria um ser humano. Exatamente. Então, tem que haver o naufrágio, né? É uma descontinuidade. Né? Então, o Freud vai falar da continuidade entre o nascimento e a vida pós-natal, mas tem também uma descontinuidade com esse choque, com esse impacto. Né? Eu acho que isso é o esforço da borboleta, né? Que é um impacto, né, no humano que, para se tornar um ser humano, não é fácil. Né? É a dor de se tornar um ser humano. No início da Paixão segundo GH, que é um dos textos mais belos da Clarice, né? Que ela está procurando alguém para dar aquilo que ela não continha dentro dela, que já não aguentava mais, que eu faço uma comparação entre continente e conteúdo. Logo no início, na primeira página, ela vai dizer assim: a única maneira que eu imagino sobreviver é desintegrar, viver o caos para depois me arrumar. A análise é viver o caos. Ou ficar na cobertura neurótica, bonitinha, tocando Mozart, Handel e outras coisas, e não tocar o Stravinsky nem o Stockerhaus, porque você só se organiza depois do caos. Tem que haver um caos para você se organizar. E a gente nasce no caos. A gente não nasce, né? Quem é que mostra muito bem isso é o nosso francês lá, o Albert Camus, no Homem Revoltado. Né? De repente eu caí aqui e eu tenho 3 alternativas da queda, que é um livro dele, e o último livro dele chama-se O Homem Revoltado. E é numa época que ele rompe com os Sartres. Se eu cair, como todos nós caímos, tem 4 alternativas. No estrangeiro, ele se suicida, é uma alternativa. Porque eu caí nesse negócio aqui e eu não aceito isso,
acabe de uma vez. Ou você vai para o homicídio, para a violência homicida, e vai se identificar com grupos de destrutividade. Então você vai para a guerra. E é aí que ele rompe com o Sartre, porque o Sartre ia para a batalha e ele se recusava a ir para a batalha, né? Ele dizia que para a gente salvar o mundo não precisava matar tanta gente. A terceira é imaginar uma transcendência espiritual. E aí, uma transcendência espiritual, não uma... Como é o contrário da transcendência? Uma imanência. E a quarta é o seguinte: já que eu saí sem ter decidido por mim, me jogaram aí nesse negócio que se chama mundo, eu tenho que ter aproveito, ainda que revoltado, e desenvolver capacidades criativas, sublimatórias. Bom, aí ele vai para... Agora, pegando essencialmente, pensamentos selvagens são pensamentos que não foram pensados. Isso. Mas eu acho que essa é a questão. Agora, no meu entender, esses pensamentos não pensados, isso não foi em função vamos dizer, de um recalcamento. Não. Né? Quer dizer, é alguma coisa que não foi possível de elaborar. Tentando elaborar isso aqui, a gente tem bem que entrar na cabeça do Bio para ver se a gente navega ali. Olha, a Clarice contribui com você, ela diz assim, vivências ainda não vividas do ponto de vista ontológico e antropológico. O pensamento selvagem tem muito de coisa antropológica no ontológico. É a cultura, enfim, né? Que, por exemplo, uma das coisas mais lindas da Paixão segundo GH é o encontro da Clarice com a barata. A metáfora da barata, quando ela está querendo matar a barata, e chega uma hora que ela para e a barata olha para ela e bota aquele negócio assim na cara dela, e ela olha para a barata e ela diz assim: nós somos a mesma coisa, só que eu não descobri ainda que eu também era uma barata. E além de ser uma barata, eu vou ser assassina, porque eu vou matar. Bom, aí você... A gente precisa encerrar. Passei pela parte psicótica. Só me fez lembrar de uma crônica da Clarice, né? Você deve conhecer, né? Mais do que eu, claro. Do ovo? Da eternidade, alguma coisa, quando ela fala, quando foi apresentado para ela os chicletes. Então, que a irmã dela, é o cego, fala para ela que é uma bala eterna. Isso. E ela fica assim, horrorizada com aquilo, e como foi um presente, ela quer desfazer da eternidade. Né? O medo do ser eterno. Né? Assim, como se fosse o mito de Sísifo, né? De sempre levantar a pedra e a pedra voltar e tal. E aí, qual seria essa beleza, né? desse movimento? E aí vem também Camus, né? Quando ele fala desse mito de Sísifo, que é o absurdo, que seriam esses, talvez, pensamentos selvagens. Olha, eu fico impressionado dos conteúdos psicanalíticos, né? Os conteúdos que a gente tem dentro da gente, trabalha, né? Eu até apresentei uma vez, a Denise me convidou para falar sobre o Camus. Os 3 livros do Camus, O Estrangeiro, o Mito de Sísifo e O Homem Revoltado, você põe no bolso e trabalha 50 anos. Dá para trabalhar 50 anos, tirando fiapo. A Clarice, quando olha, é uma continuação,
porque tem um outro conto, que é um conto mais famoso ainda, que está nos Laços de Família, que é uma mulher comum, né? Os personagens da Clarice sempre eram nordestinas, coitadas, espoliadas, dominadas, pobres, atrás do Shangri-La, né? No Rio e em São Paulo. E essa mulher era uma mulher, como qualquer mulher doméstica, segundo a Clarice, que lá cozinhava, não sei o que, depois ela vai fazer compra, entra no ônibus e o ônibus para, ela vê um cego mascando chicletes. E a Clarice tinha uma coisa que para nós analistas é fantástica. Não olhem a narrativa, olhem a ressonância da narrativa na minha alma. Porque é aí que eu começo a escrever o que eu começo a interpretar. Aí ela olhava assim para o cego e dizia, né? Ela tem uma crise dentro do ônibus, que quebra os ovos todinho, ela fica tonta e vai parar no Jardim Botânico, que tem outra experiência, né, que ela chama de estantes apofânicos, né, que a gente viu na análise, né, os estantes de insight, que são raros, que ela olha aquele cego mascando chiclete com a carinha boazinha e ela não entendia, porque ela era infeliz. Aí vem toda a metáfora da cegueira, enfim, meia coisa para muita coisa.